Bom dia a todas e todos, graça e paz. Em primeiro lugar, dizer da minha alegria de estar aqui falando novamente a brasileiros. A gente começou a ouvir o pastor aí que nos recebeu no primeiro seminário de Ciências Bíblicas há muitos anos atrás. E eu guardo no coração e aprendi muito com a comunidade brasileira aqui, a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Vocês são parte dela e vocês sabem que as razões que fazem os brasileiros virem para os Estados Unidos são as mais diversas. São as mais diversas. E muitas vezes eles vêm para cá com tantos sonhos, tantos sentimentos, às vezes até contraditórios, né? Amor ao Brasil e raiva pela situação. Uma vez eu falei num desses seminários com uma senhora que dizia: puxa, aqui é como era antigamente, a gente podia sair de noite. No Brasil não dá mais para sair de noite, né? E assim por diante. Então, é interessante esses sentimentos. Ao mesmo tempo, uma das coisas que se aprende aqui, ficando um tempo, é que essa coisa de comprar coisa, que nem os brasileiros vêm aqui, é o único país, eu acho, que ainda deixa carregar 2 malas de volta para o Brasil, né? E o pessoal consegue encher as malas e compre. Depois de um tempo não tem mais o que comprar, não é isso? Quem fica aqui um tempo. E tudo aquilo que ele pensava, né? Até aquele telefone lá de Minas, o iPhone. Objeto de desejo de muitos, né? Aí ele tem o iPhone, ele tem a TV aquela que enche uma parede da casa, ele tem tudo aquilo e aí ele diz: que mais? Para fazer sentido para a vida. E aí um vídeo como aqueles ensina muita coisa. Esse vídeo é de gente real, aquilo não é artista, viu? Aquilo é gente real que foi atingido dentro dos programas da Sociedade Bíblica e dão testemunho deles. Então tem ali, né, desde a Amazônia, aquele senhor que fala lá meio atrapalhado, está lá na Amazônia, a agricultora aquela também, com barco a gente alcança essas pessoas, e mostra aquela coisa que é bem da casa da gente, né? Que aquela outra de Curitiba, o sotaque denuncia, ela diz assim, ela ia para a igreja porque o pai obriga. Não é nada, a vida é assim. Ou o outro, aquele, o barbudo missionário ali, que disse: a minha vida na juventude dediquei às drogas, e eu fui fundo, né? E aí não tinha sentido. E uma coisa que eu gosto de compartilhar, aquele senhor, eu conheci muito o ceguinho, aquele de óculos, que disse que sabia que quando a pessoa quer se suicidar, ele entendia, né? Aquele senhor deu esse testemunho e ele ficou cego, né? E eu visitei na casa dele, uma casinha lá em Carapicuíba, não, lá já é Jandira, bem pequenininha, né? A casa dele tinha 2 peças, a cozinha e o quarto. A gente sentava no quarto, eu tive que sentar na cama do casal, que encostava na parede. Aí ele sentou do meu lado, a mulher do meu lado e a outra menina que foi comigo junto. E aí ele contou como é que foi e como Deus mudou a vida dele com a Bíblia, que ele aprendeu braille, né? Imagina, esse negócio de braille é danado, chuchu. Eu acho tão bonito, mas não sei, nem olhando eu não consigo entender aquilo. E eles leem a Bíblia, né? Então ele disse, e esse senhor que ficou cego hoje já enxerga, Deus o levou para a glória. Então é interessante isso, como essa esperança, hoje ele já está na glória eterna. Então, tão bonito isso, né? Então, Deus muda a palavra. E um diálogo que eu lembro que eu tive com o pastor, que ele disse quando eu estive aqui, isso já faz o quê? Uns 15 anos? 10 anos? Então, naquele tempo, eu tenho uma vantagem sobre ele, só queria dizer isso, pastor. Eu nunca vou ter tanto cabelo branco como você. É uma vantagem dos carecas, né? Nunca vai ter muito cabelo branco. Ele disse como é difícil fazer evangelismo. Como é difícil realmente fazer evangelismo. Gente, é complicado nessa situação, parece que, né? E tem uma saída só. Traz as pessoas para a Bíblia. Traz as pessoas para a Bíblia. Que essa palavra
é eterna, a eterna palavra de Deus. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. Trazer as pessoas para a Bíblia, isso muda o ambiente, muda tudo. Então vamos lá. E essa eterna palavra de Deus muda? O que vocês acham? Essa palavra muda? Estou tentando passar isso adiante, mas eu acho que eu tenho que ligar isso. Ligando ajuda? Para onde? Aponto para lá. Ó, cuidado aí. Agora vai. Tá ligado. Tá ligado? Deu uma tremida aqui, né? Passa com o dedão lá. Então, eu achei esse quadro muito bonito, isso é famoso, né? Deus encostando, e ali tem uma mão artificial colocando. Vamos mais adiante, vamos ver se a gente consegue achar um jeito. Existem algumas mudanças que são importantes para dizer no mundo de hoje. Mudanças na tecnologia. Eu acho interessante esse negócio do celular. Está mudando nas igrejas, né? O cara não desabre a Bíblia, ele desliga a Bíblia aí. o celular e outras mudanças da tecnologia. Por exemplo, esse pessoal fazendo louvor, que coisa mais bonita, né? Digo, que som lindo. Agora imagina se não tivesse esse som e o cara só no gogó fazendo aquilo, né? E o violão só no acústico, mas sem som. Hoje fala acústico e é tudo, né? Não é tão acústico assim. Então, como a tecnologia influencia na vida, inclusive na vida da igreja. Não está indo adiante isso aí. Como as mudanças afetam a vida da igreja, né? Aquela foto, olhem pelo menos a foto que o programa embaralhou o negócio lá. Os cristãos primitivos, eles se reuniam embaixo de árvores. Aquela foto não é dos cristãos primitivos, essa foto é de 2 anos atrás, uma missão na África. Então os cristãos ainda se reúnem embaixo de árvores. Eu não sei se vocês já foram num culto embaixo de uma árvore, né? Num solzão, né? E qual é o problema? O problema não tem, mas o problema é, por exemplo, senta ou fica de pé. Né? Senta ou fica de pé. Quantas pessoas a gente consegue alcançar com o volume da voz, sem alto-falante? Estão percebendo? Tudo isso, né? A tecnologia, lá não tinha tecnologia e não tem tecnologia. Então você se limita a alguma coisa. Aquela outra foto do lado de cá é da Catedral de Cristal, é essa, né? Lá de Los Angeles. Eu fui lá um domingo de tarde, eu estava numa feira de livros cristãos naquela cidade, e o hotel era perto, eu fui a pé, eu digo, vou conhecer a igreja e entrar no culto. Aquele negócio é tão bom que a metade está deitada e dormindo lá dentro, no ar-condicionado. Né? Mas literalmente, não é que eu estou exagerando. Então lá, né? Já pensou a mudança da tecnologia de uma para outra? E é lugar de culto. É lugar de culto. Então, esses lugares de cultos, né, eles mudam com o tempo. Teve uma tese de doutorado que o cara colocou as mudanças de tecnologia no lugar de culto, que influência tiveram sobre a igreja. Por exemplo, as primeiras igrejas que construíram, os primeiros templos que construíram, não tinha cadeira. Não tinha cadeira, o pessoal tinha que ficar de pé. Agora imagina, eu estou de pé, eu estou entretido falando, a gente nem percebe que está de pé. Mas se eu estivesse no lugar de vocês, de pé, o cara troca a perna, né? Acha um lugar para se encostar, se não tem lugar para encostar, aí ele fica, né? E aí daqui a pouco começa a pensar, esse cara não vai parar de falar nunca, né? Porque não aguenta ficar de pé, quietinho, ouvindo. Então, quando colocaram um banco, depois do banco veio a cadeira, e a cadeira almofada, que a gente nem percebe que é assim, acha normal a poltrona, e a gente já fica mais confortável. Então pode falar um pouco mais que a gente aguenta.
Quer dizer, o tamanho do culto, o comprimento do culto ficou maior à medida que o conforto do lugar melhorou. Eu imagino esse lugar de culto aqui, essa igreja, se ela tivesse sido construída há 100 anos atrás e não tivesse nenhuma janela, o pessoal ia dizer, esses caras estão doido. Não é isso? Tinha que pôr janela. Tinha que pôr janela. Hoje, as igrejas que têm janela, eles passam tudo para poder fazer o quê? Para poder ter luz, vídeo, para controlar todo o ambiente interno. A tecnologia muda a maneira de a gente se aproximar do culto. Perceberam? Então é importante a gente notar, a tecnologia influencia. Ela influencia na maneira das pessoas se comportar. A tecnologia influencia tanto que a gente não consegue passar uma hora sem olhar no celular se ninguém ligou, ninguém mandou uma mensagem. A gente acha que é importante. E quando as pessoas saem de casa e percebem que esquece o celular, dizem, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser? Estou perdido. Né? E a gente vivia assim, sem celular. Né? Mas a tecnologia muda a cabeça da gente. Muda a cabeça da gente. Para melhor ou para pior, vocês que estão longe, têm família no Brasil, vocês não falam pelo Skype, ou agora pelo WhatsApp, e olha para a pessoa e aquilo não mata a saudade? Né? Parece que a gente está em contato com a pessoa. Eu lá no Brasil, eu tenho 4 filhos, todos casados, e uma mora em Brasília. A domingo de noite eu ganho visita da minha filha e da minha neta, e a gente fala, e é tão legal. Né? Parece que está ao vivo e a cores. Parece que mudou a percepção de distância, de separação. A gente está junto, a gente sabe o que está. Qualquer coisa liga e mostra. Viu isso? Né? Antigamente não era assim. Eu, quando fui estudar no seminário, eu sou de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, fui estudar em Porto Alegre, 40 quilômetros. 40 quilômetros era longe para Dedéu. Eu ia uma vez por mês para casa, ou de 2 em 2 meses. Não tinha telefone. Eu achava um horror aquele negócio. Eu era menino, eu fui para o ginásio. Hoje em dia, 40 quilômetros é ali. Né? Ninguém diz que está longe de casa 40 quilômetros. Né? Então, a tecnologia muda a percepção das pessoas da própria vida. Pode passar adiante? Como tudo isso afetou a pregação, o tempo de duração do culto, o louvor, como isso mudou? Né? Ontem o pastor Lécio ficou mencionando alguns hinos aí, entregou a idade dele e de mais alguns que sabiam inclusive a letra. Aí eu fiquei pensando, pastor, você estava em hinos do princípio do século passado ou retrasado, inclusive a melodia. Né? Então, mas você não é tão velho assim. A gente tem que dizer, ele é jovem ainda. Né? Então, mas sabe como a igreja cantava lá na Idade Média, um pouco antes? Eles inventaram um canto chamado gregoriano. Né? E o canto gregoriano, como não tinha alto-falante, como não tinha som, tudo era acústico mesmo, então ele tinha que ter uma sonoridade que, se eu cantasse daqui, todo mundo ouvia. E era um negócio que para nós hoje pode ser legal ou pode ser chato, tanto faz, depende do gosto de cada um, mas era uma maneira de propagar o som, aquele canto. Jesus dulcedo cordium. Mas devagar, estão vendo? Por quê? Porque se eu falo Jesus dulcedo, o cara já não entende. Né? Tem que ser devagar. Jesus, que é? Eu estou falando latim. O que é Jesus? Dulcedo, doce, cordium, coração, né? Então, Jesus dulcedo cordium. E aí os caras cantavam aquele negócio e todo mundo ouvia a letra. Porque se ele cantasse uma música que nós cantamos hoje, gostamos, ela não se propagaria o som. Estão vendo? Tecnologia alterou até o louvor. Né? Ela altera, ela produz câmbios. Pode ir adiante. E a Bíblia? Quais as mudanças tecnológicas? Uma das mudanças tecnológicas mais importantes na Bíblia foi que ela
ela mudou o meio em que ela ficou registrada. Os 10 mandamentos foram registrados aonde? Pedra. Né? Pedra. Quando não tinha pedra, depois para fazer uma cópia dos 10 mandamentos, eles já tinham tecnologia, eles usavam um tablet. Era o nome, né? Era de barro, de barro. Eles faziam lá um negocinho de barro e escreviam em cima, eram os tablets. Certo? Depois eles inventaram o couro, o papiro, e faziam um rolo, que nem no computador, né? A gente scroll, né? Aquilo é de passar o rolo adiante, eles iam torcendo o rolo. Hoje a gente passa de cima para baixo, né? Naquele tempo passavam por lado, assim, iam torcendo o rolo. Tecnologia. Aí chegou um tal de Gutenberg, que inventou a imprensa dos tipos móveis. Imprimiram a primeira Bíblia. Imagina imprimir a Bíblia, né? Antes era copiada à mão. Quando a gente imprime, né? Hoje imprimir é um negócio muito sofisticado, né? Você põe na impressora, sai colorido. Né? Naquele tempo lá, imprimir era um carimbão, né? Legitimamente um carimbão. Você fazia uma página, passava a tinta na página, botava a folha e dava uma imprensada. Aí vem imprensa, né, na folha, e aí saía. E saía quantas cores? Uma cor só. Aí eles olhavam para aquela folha de papel lá, que em geral era preta, tinha que pôr num varal para secar, para poder imprimir do outro lado. E eles diziam, essa página da Bíblia, ela está muito artificial. Ela foi feita na máquina. E aí o que eles faziam? Pegavam uma canetinha, né, uma pena, com tinta colorida e faziam o que eles chamavam de luminuras. Eles iam pintando na volta da página para parecer mais humana a Bíblia. Para o livro parecer mais humano, mais aconchegante. E aí eles foram fazendo. Vejam a tecnologia influenciando. Eu acho interessante hoje, quando o pessoal começou a ter computador, hoje o tablet quase desapareceu, mas o telefone virou tablet, né? Cada vez maiorzinho até, estão aumentando até os bolsos da camisa para entrar o telefone, né, para os homens. As mulheres com a bolsa se viram bem, né? Mas os homens não gostam de carregar a bolsa, então, né, aumenta o bolso da camisa. Então, esses telefones, quando começou a surgir o computador, o pessoal dizia, eu não consigo ler livro na tela do computador. Vocês lembram disso? Não consigo ler. Tem gente que não gosta até hoje. Senão isso é muito artificial, eu gosto mais do livro. Então, a pessoa começa, né? Naquele tempo, eu não gosto do impresso, eu gosto do copiado à mão. Estão percebendo? A mudança de tecnologia sempre tem uma certa resistência, mas ela influencia. Qual foi a grande influência? Hoje, por exemplo, a gente fala para as igrejas assim, pessoal, vamos ler a Bíblia uma vez por ano. Né? Naquele tempo, antes de Gutenberg, podia falar o que quisesse, porque não ia dar certo ler a Bíblia uma vez por ano. Primeiro, porque os pessoal não sabia ler, não tinha escola, né? Tinha, mas era para poucos. E qual era o segundo problema? Não tinha cópia da Bíblia. Como é que ia ler a Bíblia uma vez por ano? Né? Não tinha, a tecnologia fez isso avançar. Quando eu era estudante, eu sou velho, mas não tanto, né? Quando eu era estudante de teologia, eu comecei, eu não estava ainda no curso teológico, estava no pré-teológico, comecei a estudar, eu não tinha Bíblia. Minha Bíblia, tinha na biblioteca, tinha acesso à Bíblia, mas eu não tinha minha Bíblia. A Bíblia era muito cara para ter. Não era todo mundo que tinha Bíblia. Aí um irmão meu, que também estava estudando, é pastor, né, ele disse, Erni, consegui uma Bíblia usada para você. E eu fiquei todo feliz com a minha Bíblia usada, capa verde, né, bonitona, eu acho. Palmeirense a Bíblia, né? Viu? A corintiana eu não queria. Mas era assim. A tecnologia começou a me ajudar. Mas não foi de uma hora para outra que se tornou mais simples. Pode passar adiante. Hoje,
há um mês atrás, nós lançamos lá no Brasil a primeira Bíblia impressa interativa. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma quem tem o YouVersion no telefone? É o site mais baixado para a leitura da Bíblia, né? A gente é parceiro do YouVersion desde o começo, né? Que eles começaram mais ou menos 10 anos atrás. E o Bob Greenwald, que é o cara que teve na liderança desse projeto, ele nos contou como é que foi essa coisa de criar esse aplicativo. 10 anos atrás, aplicativo era um negócio para aplicar, né? Ninguém pensava num app, era outra coisa. Então, quando começou, quando a Apple lançou os primeiros telefones com aplicativos, e na primeira loja da Apple estava lá o YouVersion, né? Então estava lá, era uma novidade, ele conseguiu fazer e botar lá junto o aplicativo. É o aplicativo mais usado no mundo para a leitura da Bíblia. Você pode trocar língua. Imagina, olha a tecnologia entrando na Bíblia. Imagina você trocar. Eu não gosto muito mais de português, agora eu vou pôr minha Bíblia em Yorubá. Sabe o que é Yorubá? Uma língua pan-africana. Em vários países da África é falado de Yorubá. Não, eu não gostei de Yorubá, mas vou ler em árabe, vou ler em chinês. E todas as línguas têm construções totalmente diferentes. E se vocês põem lá Salmo 23, na língua que for, vai aparecer com versículos, tudo certinho. Imagina a tecnologia que tem por trás de um trem desses, né? Então, é muito bonito. E essa Bíblia aqui, você põe um QR Code, né? Você clica ali, e aí você consegue fazer um plano de leitura, ouvindo e lendo no papel, que é para quem gosta de ler no papel, você viu? E no celular você vai ouvir aquela leitura. Então, é interativo. O celular vai lembrar, lê a Bíblia, e aí o cara vai lá. Né? Então, tudo isso é fruto da tecnologia, está mudando. Ou a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, que é áudio, né? São coisas que são mudanças muito grandes na tecnologia que influenciam a leitura. Pode ir adiante. Como essa tecnologia afeta a distribuição e o uso da Bíblia pelas pessoas? Como isso afeta? O pastor Lécio disse, a Sociedade Bíblica não é uma loja de venda de Bíblias, é uma organização. A maioria nem sabe o que é Sociedade Bíblica, mas o nome diz, é uma sociedade. Quem são os sócios? Quem são os sócios? Se a sociedade tem sócio. Sócios são as igrejas e os cristãos, todos. Não tem um dono, não tem uma igreja que é dona, são todos que cuidam. Eles se juntaram, uma sociedade, se juntaram para cuidar da Bíblia. Vocês que já sabem um pouco de inglês, e sabem mais inglês que eu, provavelmente, em inglês a gente não diz Biblical Society. Como é que a gente diz? Em inglês. Bible Society. Né? Bible Society, quando você põe o Bible na frente, é genitivo, né? Tá? É sociedade da Bíblia. Porque se ela fosse bíblica, ela estaria na Bíblia. Ela não é bíblica no sentido que é uma sociedade que está na Bíblia. Como a doutrina é bíblica quando ela está na Bíblia. A sociedade é bíblica porque ela é uma sociedade da Bíblia, não é que ela está na Bíblia, né? Então ela se reúne ao redor da Bíblia. Então, uma sociedade da Bíblia que procura incentivar o uso da Bíblia, traduzir, publicar, incentivar e fazer com que ela produza o seu fruto, que essa palavra produza o fruto. Então, essa tecnologia afetou. Eu vou dar um exemplo bem pequeno. Para a gente fazer essas Bíblias, chegar aqui nos Estados Unidos em português, essas Bíblias que tem ali fora, é uma trabalheira, gente. Tem que passar lá no Brasil pela alfândega, tem que passar, que tem que formar o governo, ele gosta de saber tudo, o governo, sempre gosta, né? Saber, você tem que informar o banco, quem é que vai pagar essas Bíblias, né? Porque eu não posso doar a Bíblia para o exterior, não posso empobrecer o país, né? Então tem que
informar o banco, alguém tem que mandar um dinheiro para pagar essas Bíblias, para ir para os Estados Unidos, etc, etc, etc. Aí, para chegar aqui nos Estados Unidos, tem que passar pela alfândega, tem que legalizar, tem que fazer tudo certinho. Para qualquer país do mundo é assim. Então, quando chegou a Bíblia no celular, mudou. Porque sei lá onde é que está essa Bíblia que eu leio no meu celular. Está na nuvem, né? Está na nuvem. Quando eu ando de avião, fico olhando as nuvens, vamos ver se eu acho ela hoje. Dou uma olhadinha, olha ela, o Almeida lá. Está na nuvem. E uma coisa maravilhosa, hoje as Bíblias que a gente tem e traduziu lá no Brasil, lá no passado, e foram distribuídas, hoje essas Bíblias são lidas em mais de 200 países. Imagina mandar a Bíblia para 200 países. A trabalheira que ia dar. Você coloca lá, vai para mais de 200 países. E mais, qualquer um, se ele tem acesso ao celular, e todo mundo praticamente tem, ele tem acesso à Bíblia. Aí, o que muda? O que muda? E aí é importante eu compartilhar isso para vocês. Muda a maneira da sociedade se sustentar. Estão percebendo? Como é que a sociedade bíblica se sustentava antes? Como é que as igrejas concordaram que ela se sustentasse? Ela pagava o preço por uma Bíblia. Quanto é que paga para baixar a Bíblia no celular? Nada. Mas então não pode baixar? Não, que baixem cada vez mais. Mas nós temos que dar um jeito, nós sócios, de manter essa obra, de outra maneira. Não adianta, o mundo mudou, a tecnologia mudou, nós temos que mudar junto. Estão percebendo? Não adianta a gente brigar contra e dizer, não, quer uma Bíblia, aí você vai ter que pagar, né, tanto. Ninguém paga para baixar Bíblia no celular. Todo mundo quer de graça. E ainda bem que quer. Né? E ainda bem que quer, porque se quer... Né? Pode ir adiante lá no slide. Aqui alguns números curiosos, eu tenho que chegar mais perto. As sociedades bíblicas no mundo inteiro são a organização que mais Bíblias distribui. Tá? Aqui nos Estados Unidos é uma exceção. Aqui nos Estados Unidos. Aqui tem outras traduções que não da Sociedade Bíblica Americana, NVI, por exemplo, NIV, né? É muito usada aqui nos Estados Unidos, mas é uma exceção, não é? No mundo inteiro não é isso que acontece. Né? Na maioria dos países, eles nem estão lá para... Aqui é a terra do mercado, né? Aqui é tudo muito mercadológico, né? Então, tradução nova, aí o cara lança, e parece que uma tradução está competindo com a outra. Né? Como se o cara chegasse no céu, alguém ia perguntar assim, que Bíblia lhe trouxe aqui? Se não for o Salvador Jesus, não entra. Entenderam? Não é a tradução da Bíblia que leva o cara para o céu. É a palavra de Deus que fala de Jesus. Então, a tradução é importante que ela seja boa, que ela seja fiel, mas não é isso. Não, nós cristãos temos uma mania de achar que tudo é competição. Quais são os competidores? Eu digo, sabe quem compete com as Bíblias da sociedade bíblica? É competidor mesmo, é o Alcorão, por exemplo. Vocês estão percebendo? É a literatura pornográfica. É outros livros que levam a falsos deuses. Agora, se alguém publica uma Bíblia, ele não é concorrente, ele é parceiro. Né? Como às vezes as igrejas competem entre elas, não fazem isso também? Né? Eu sou dessa igreja. Eu achei na internet um vídeo que eu me diverti muito. Aqui, porque já que nós estamos pertinho de Nova York, né? Naquelas pontes bonitas que tem lá, tinha um sujeito, é um desenhozinho, o cara querendo se suicidar. Alguém já viu esse vídeo? É uma pena que eu não tenho ele aí para mostrar. Ele querendo se suicidar. Aí uma moça disse, stop, para, não faz isso. Né? Aí o cara para, né? Aí ela disse, eu tenho algo para te dizer. Você acredita em Deus?
Ele disse, sim, glória a Deus que você acredita em Deus. Né? Aí, você é cristão ou é de outra religião? Não, eu sou cristão. O cara que queria suicidar, ele disse, eu sou cristão. Deus seja louvado, você é cristão. Você é cristão católico ou evangélico? Né? Aí ele disse, eu sou evangélico. Oh, Deus, e tal. Aí ela perguntou, você é de que igreja evangélica? Ele disse, eu sou batista. Aí ela disse, foi chegando perto dele, perguntou, você é batista da convenção tal ou da convenção tal? Aí ele disse, eu sou da convenção tal. Então morra, seu herege. Que coisa feia, não é mesmo? A gente compete, achando que só a gente vai para o céu. A gente devia, é como a palavra de Deus, o meu competidor não é quem faz Bíblia, é quem não faz. Perceberam o ponto? E isso, quando fica claro na cabeça da gente, melhora um monte. Né? 50 milhões de Bíblias impressas. Os Gideões, eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tento juntar as coisas, deu certo para juntar a convenção dos Gideões, está aí em Atlanta. Os Gideões distribuem mais ou menos 70 milhões de Novos Testamentos por ano. 70 milhões. Pois o aplicativo do YouVersion já distribuiu 350 milhões de downloads. E as pessoas instalam o aplicativo de Bíblias em mais de um aparelho. Interessante isso. Né? O segundo país do mundo que mais faz download de Bíblia, primeiro é aqui nos Estados Unidos. O segundo qual é? Brasil. Não, o segundo é o Brasil. E o primeiro site é YouVersion, o segundo é brasileiro, JFA. Não sei se alguém tem Bíblia JFA aqui. É um outro aplicativo que é de brasileiros, que tem também esse trabalho de distribuir a Bíblia. Pode ir adiante. Você sabe qual é o versículo mais compartilhado aqui nos Estados Unidos? É Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes ajudo, dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Esse é o versículo mais compartilhado aqui nos Estados Unidos. Bonito, né? E o mais compartilhado no Brasil é Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for, até para os Estados Unidos. Se você for para os Estados Unidos, Deus vai com você. Bonito, né, os versículos? A gente só sabe isso porque fica registrado que o cara compartilhou. Vai adiante. Números de leitura no aplicativo. Cada vez, porque ali está classificado, vocês provavelmente não sabem, mas se vocês entram num capítulo novo, baixa o capítulo no smartphone, aí lá registra que baixou. Então, no ano passado, 27,2 bilhões de capítulos foram lidos. Olha que número, 27,2. 4,2 capítulos ouvidos em áudio. Quase todas as Bíblias lá têm áudio, você pode ouvir. 4,2 bilhões. 1,7 bilhões destaques, marcadores e anotações criados. Quando o cara sublinha dentro do aplicativo e tal, 1,7 bilhões. 409 milhões de versículos compartilhados. E 950 milhões de planos de leitura diário completados. Antes, quando a gente distribuía só a Bíblia impressa, uma das coisas, as Bíblias não são lidas. Não é? Vocês já não ouviram? É o livro mais distribuído, mas pouca gente lê. É pouca gente que está lendo a Bíblia. Agora a gente tem um número, pelo menos no aplicativo. É interessante isso, né?
Números muito interessantes, né? Que hoje a gente sabe o que acontece. Pode ir adiante. Aqui a pena não vai dar certo. Tenta pôr no link se aparece alguma coisa lá. Eu acho que é meio complicado fazer. Esses dois links mostram, esse a gente tem acesso pela YouVersion, pela parceria que a gente tem com eles. Um mostra a leitura das Bíblias, das sociedades bíblicas no mundo inteiro. Então, mostra o mapa mundi, né? Com aquele negócio, sabe onde é dia e noite, está um pouco mais escuro, que nem no avião, quando a gente viaja, tem lá o mapa do avião viajando, quando aparece o mapa mundi, está escuro e claro, né? Então, ali mostra, e mostra ao vivo, e depois só em português. Então, o primeiro país do mundo na língua portuguesa é Brasil. Segundo país do mundo, qual é? Em português. Muda, porque aquilo é ao vivo, né? Muda um pouco. Estados Unidos, Japão e Inglaterra. Depois África do Sul, às vezes aparece, às vezes Argentina. É interessante. E é muito bonito porque fica pipocando, né? E dá para até saber o livro da Bíblia aqui, mas como é tanta coisa abrindo, né, que você não consegue ver. Mas é muito bonito isso. É uma pena que o software não dá para ver. Mas se alguém tem interesse, eu posso mostrar depois para vocês. É muito bonito. Na hora, gente lendo a Bíblia. Às vezes lá no meio do Pacífico, numa ilha, aparece uma luzinha, o cara está lendo a Bíblia. Né? Eu chego a me arrepiar todo, só de pensar como a palavra de Deus é importante na vida das pessoas. Pode ir adiante? Tudo isso mudou, mas o que continua igual? A palavra de Deus dura para sempre. Um político em São Paulo, eu fui visitar um político, aí o político disse, olha, eu não li a Bíblia. Eu achava que era um livro antigo, eu até tinha a Bíblia, achava que era daqueles livros, né, que nem aquelas literatura de Homero, né, Ilíada de Homero, etc. Né? Ele disse que é bonito a gente ter e tal, ter uma Bíblia, é bonito, mas ele achava que era... Até que um dia a vida apertou para ele e disse, deixa eu ler esse negócio aí. E aí ele viu que aquele livro é atual. A Bíblia é assim, ela às vezes está lá e a gente não dá muita bola, mas você pega, lê, você diz, pô, mas esse negócio é legal, vale a pena ler. Outra coisa, as promessas de Deus são para nós e nossos filhos. Gente, invistam, quem tem netinho, quem tem filho ainda pequeno, invista em ensinar ele a ler a Bíblia. Nesse YouVersion tem um aplicativo, dá para mostrar histórias bíblicas em português para ele. Tem um outro aplicativo que você como vovô, você pode ler a história para ele, ele vai olhando a história com a voz do vovô, da vovó. Não é legal? Não é da titia, da mãe, do pai. Né? Então, todas essas coisas, invistam tempo. Eu tenho 3 netinhas, a 4ª vem vindo aí. Né? Quando tem uma Bíblia nova, eu compro e levo para elas. Para criança, né? Aquelas Bíblias para criança. Agora as maiores já estão com 10 anos, está passando a fase de querer sentar no colo do vô. Né? Mas quando são pequenos, vou ler para mim. Aí eu ia lá de novo, vou ler para mim. A mesma história. Quando a gente repete, o que acontece? E eu não preciso dizer, repete, vamos. Eles, lê para mim. Invistam tempo, invistam dinheiro, ensinando, porque a promessa é para eles também. É para eles também. Outra coisa, o ser humano tem necessidades que ele não consegue suprir. Ele precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. A vida não tem sentido se a gente não tem Deus. Deus toca no coração da gente, e como é que Ele toca? Pela sua palavra.
Ele tocou na vida de todos nós pela sua palavra. Você não sabe, não procura receita para o sentido da vida. O sentido da vida a gente só encontra em Deus. Agostinho dizia isso, né? É Deus, precisa de Deus. A vida não tem sentido, né? E às vezes a gente esquece, tem tanto ídolo. Eu lembro quando eu cheguei nos 60, quando você chega nos 60, você olha para frente, olha para trás, você sabe que tem mais tempo para trás do que para frente, né? É fácil de entender, né? Porque 120 é difícil, né? Tá? Então, 60, 50 o cara não nota, mas 60. E como eu sou brasileiro e não vou sair de lá, a não sei que Deus me mande para outro lugar, só quero ir para o céu, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou viver com a aposentadoria do INSS? Aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu sempre fui pastor. Eu entrei no Ministério Pastoral com 21 anos, cara. E eu não sei como é que é pastor batista, eu sou luterano, eu acho que ganha mais ou menos a mesma coisa, né? E você mora numa casa boa, que às vezes a igreja dá uma casa boa para você, mas você não consegue comprar a casa que você mora com o salário que ganha. E aí você fica... Aí eu pensei, como é que vai ser agora? E aí eu vi que eu estava confiando em quem para a minha velhice? No lugar errado. Se Deus cuidou de mim até os 60, Ele não vai cuidar até o fim? Agora tu ficou velho, te vira, meu. Tem sentido um troço dele. Mas não é assim que entra o engano na mente da gente? E você aprende a tirar o engano da tua mente lendo a Bíblia. Lê a Bíblia, faz diferença. Tem necessidades que só Deus consegue suprir. E a Bíblia tem o poder de transformar vidas. Aquele senhor cego, eu tenho uma história, essa quando eu fui visitar ele, eu me diverti. Eu tinha uma menina que ela não trabalha mais, trabalhava lá na Sociedade Bíblica, ela era assistente social. Eu disse, menina, vai comigo, vamos lá visitar, né? Aí fomos lá, e quem conhece as quebradas para fora da região central das grandes cidades, sabe que o negócio, às vezes o bicho pega. Mas como eu já fui missionário e trabalhei em favela, em presídio, essas coisas não me assustam mais tanto, né? Aí o cara que estava me levando, eu digo, onde é que é? Eu disse, sei lá, vamos achar. Aí, aqui é perto, diz ele, eu digo, deixa comigo. Aí tinha duas mulheres, eu digo, vocês conhecem? Eu estou procurando fulano e tal, vocês conhecem? Não, é um ceguinho. Ah, o ceguinho! Ele mora lá, tá bom. Aí fomos, a casa, que eu falei era muito simples, a senhora estava cozinhando, ele sentado na pequena mesinha que os dois faziam as refeições, e do lado do quarto. Aí ela parou, desligou o fogão e tal, e nos receber. Aí ele me cumprimentou, como é que vai? Me deu a mão, né? Eles fazem assim, né? Deixa a mão meio à vontade para a gente pegar, né? Aí a moça pegou, aí ele disse, menina, você está nervosa? Pegou na mão dela o cego, menina, você está nervosa, está com a mão gelada. E ela estava, né? Porque é uma experiência diferente para ela, e lá na casa de uma pessoa e tal, né? Com o chefe dela, que era... Aí ele disse, pegou com as duas mãos, fica à vontade, aqui nós somos tudo gente boa, não se preocupa não. Aí mandou, eu sentei na cama lá, ele sentou do meu lado, a menina tinha cadeira, né, e tal. E aí falamos, ele contou a experiência dele, oramos juntos. E aí eu digo, o que você faz? Aí ele contou uns detalhes. Quando eu fiquei cego, eu não sabia, achei que a vida tinha terminado para mim. Não sabia o que fazer. E cego, quando fica cego, ele não sabe se virar. Ele só sai se levam ele, né? Aí ele disse, aí um dia vieram aqui, vai ter um negócio lá na Sociedade Bíblica Brasileira, assim que ele falou, não é do Brasil, brasileira. Vai ter um encontro de cego. Nós queremos que o senhor vá. Aí ele disse, bom, se me leva eu vou, né? Eu não tenho o que fazer mesmo. Ele contando, né?
Aí ele foi, né? Ele foi para ver. Aí disse que lá, eu não sei quem falou, porque é muito encontro que a gente faz. Ele disse lá falaram que eu podia aprender braille, né? Eu disse assim, pô, ele tinha uns 50 e tantos anos, aprender braille, ler em carocinho de papel, né? Aqueles papel alto relevo, ler aquilo. E eu comecei a ler. Aí ele disse para mim, e sabe, Deus, eu comecei a ler aquele testemunho que ele deu, e Deus me deu um dom. O pessoal diz que eu tenho o dom de aconselhar. Eu digo, mas eu fui professor de seminário, eu dava aula de aconselhamento pastoral. Então eu perguntei, mas o que o senhor faz? Ele disse, olha, é muito simples, as pessoas vêm aqui e eu escuto. Aí disse que fez muito bem para eles. Que eu... E eu lembro um dos princípios de aconselhamento, né, é muito simples, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ouve o dobro do que você fala. Escuta. Escuta. E as pessoas reconheciam nele um conselheiro, porque ele escutava. Interessante, não é? E ele reconheceu um dom que Deus lhe deu depois de ficar cego. E a vida dele passou a fazer sentido. Então, isso aqui não é conversa para boi dormir, isso é verdade, gente. A Bíblia tem o poder de transformar a vida. Transformar a vida. Pode ir adiante? A Bíblia é um livro para ser lido. Pegue a Bíblia de vocês e faça um plano de leitura, leia a Bíblia. Né? Os que estudaram, eu não tive muita aula de ciências, assim, estudaram biologia e química, tem um fenômeno que chama osmose. Alguém já ouviu falar o que é osmose? Osmose é quando a coisa transmite por contato, né? Tem gente que acha que a Bíblia se transmite por osmose. Eles põem pertinho do coração, né? E espero que ela chegue lá um dia. A Bíblia não é por osmose. A fé não vem por osmose. A fé vem pelo... Né? Ou por ler, porque para ouvir tem que ler. Então leiam a Bíblia, leiam. A Bíblia é um livro para ser lido. Estudem a Bíblia. Interessante, quando você lê e lê de novo, você pega coisa nova. Então leia e estude a Bíblia. Que mais? Pesquise. Né? No Museu da Bíblia, lá no Brasil, tem um livro, né? As mentiras que estão na Bíblia, um livro dessa grossura. E o pessoal pega o livro, abre todas as páginas em branco. Eu quero ler depressa, né, que não tem mentira. Né? A Bíblia é um livro para ser pesquisado, debatido. Eu lembro quando eu fiz meu doutorado em teologia, o pessoal tem muita dúvida, às vezes, os liberais e os ortodoxos e não sei o que, fica batendo boca. Deixa pesquisar. Eu lembro que tinha um colega que disse, essas aulas estão mexendo com a minha fé. Eu digo, então tá bom, cara, vai ver onde é que você estava preso, se é na palavra de Deus ou se nas suas ideias. Porque se você se prende na palavra de Deus, a fé vai ser fortalecida. Quanto mais você pesquisa, mais você descobre que está certo. Tenha dúvida. Né? E às vezes a gente é cheio de preconceito. Eu era assim. Eu tinha uma raiva de liberal. Que disseram que não eram inimigos da palavra. Até que eu li um dos mais liberaisões assim, da teologia. Né? Ele disse que... Ele falava de desmitologização. Você lembra desse cara? Isso. Aí ele escreveu, muitos me acusam que eu nunca li a Bíblia, me mandam cartas, leia esse versículo. Ele diz, eu tenho obrigação de ofício de conhecer, eu sou professor disso. Ele disse, mas muita gente que eu encontrei na universidade, e a fé não fazia mais nenhum sentido para ele, a partir de minhas aulas, ele começou a voltar a ver Deus como um sentido para a sua vida.
Às vezes a gente começa a dizer, esse não é, tipo aquela menina, né, na ponte aqui, esse, deixa eu ver onde é que ele está, se eu vou tirar ele, eu vou matar ele. Deixa Deus agir. A palavra de Deus não depende do meu poder. O poder é de Deus. É como quando eu oro com um doente, não depende do meu poder. Eu não sou o poderoso homem de Deus. Poderoso é Deus. Confia nele. E o mais? Então vejam, debatido, esquadrinhado. A Bíblia é um livro para ser usado assim. Pode ir adiante? É um livro para ser crido. Crido. Crer, confiar naquilo. Ela faz o serviço sozinho. Não é que eu vou crer. Quando eu descubro, eu já estou crendo. Não é? Agora eu creio. Agora eu creio é mais ou menos como eu dizer, agora eu estou aqui na frente. Eu já estou. Agora eu creio porque eu já estava crendo. Eu só realizo, né, que eu estou crendo. É para ser vivido. Vivido. Põe em prática. As pessoas percebem, o primeiro livro da Bíblia que eles leem é a vida da gente. Eu fui já com quase 60 anos, o meu ex-chefe disse, Ernie, você sabe muita coisa, você não entende nada de negócio. Como eu estava na sociedade bíblica, ele disse, você tem que entender mais como é que é, preço e tal. Vai fazer um MBA. Mas faz um curso bom, senão você tira aquilo de letra e não estuda. Aí eu fui na USP, fiz um curso, um MBA na USP. 5 minutos. Eu acho que eu já estou no desconto, né? Obrigado. Aí eu fui na USP lá, aí a turma, tudo mocinho, né? Tudo gente do mercado. Aí veio um e perguntou, você é padre? Aí eu disse, mais ou menos. Deixei ele meio intrigado, né? Mais ou menos. Né? Eles estavam me lendo. Está percebendo? É para ser vivido. Esse velho tem alguma coisa diferente. Né? Eles não sabiam o que é, mas notavam que tinha alguma coisa. Depois vinham conversar comigo. Então é fácil. Compartilhado, um livro para ser amado. Pode ir adiante? E a Bíblia é um livro que tem tudo a ver com igreja. Evangelismo, quer fazer evangelismo? Usa a Bíblia. Não usa técnica. Pode usar técnica, mas se não tiver Bíblia, vai ter o resultado da técnica. Não vai ter vida cristã. A Bíblia é o ponto-chave da igreja. Pode ir adiante? Na Bíblia a gente encontra Cristo, Ele está no centro da Bíblia. Interessante, eu dava aula de homilética também no seminário. Homilética é a arte de cozinhar ovos. A arte da pregação. Aí eu dizia, pega o Novo Testamento, ali nas epístolas, fecha o olho e põe o dedo em qualquer lugar e procura se não fala de Jesus na volta. Interessante, fala de Jesus, está cheio a Bíblia de Jesus. É centro da Bíblia. Pode ir adiante. A Bíblia na igreja, às vezes a gente não usa a Bíblia na igreja. A gente fica ao redor da Bíblia. Usem a Bíblia na igreja. Leiam a Bíblia, incentive, faça. As pessoas podem ler. A técnica nos ajuda hoje até a Bíblia. Dá para pegar o celular, liga a Bíblia e a gente lê a Bíblia. É muito fácil. Pode ir adiante? A Bíblia na vida cristã, é fácil ter a Bíblia hoje. Usem ela. Pode mais? Uma sociedade da Bíblia. Precisamos todos nós continuar sendo uma sociedade da Bíblia. Precisamos continuar apoiando a difusão da Bíblia. Apoiem essa causa sempre. Não é uma organização. Apoiem a causa. Organizações mudam. Eu costumo falar dentro da sociedade bíblica que Deus conseguiu distribuir Bíblias por 18 séculos sem sociedade bíblica. A gente não é tão importante como organização. Deus fez, as nossas igrejas também não têm 20 séculos de história corrida assim com esse nome. A gente apareceu em algum momento da história. Mas Deus fez chegar até nós desse jeito. Então, se a gente está onde está,
valorize isso e distribua a Bíblia. Confie na Bíblia. Pode adiante? Precisamos continuar a fazer a Bíblia Sagrada. Mais um toquezinho lá. O livro da fé, esperança, consolo, orientação e vida. Bíblia é o livro da vida. Amém? Deus abençoe a todos.